Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a leitura de A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Eu precisava fazer uma resenha sobre esse livro. Para quem não sabe, ela é a mesma autora do Jardim Secreto, que foi uma das minhas melhores leituras do ano até agora. Eu li em janeiro o Jardim Secreto pela primeira vez. Apesar de já conhecer o filme, né, aquele filme de 93, desde a minha infância, né, a gente assistiu muito, né, esse vídeo na sessão da tarde, mas eu não tinha lido o livro ainda e eu amei o Jardim Secreto, assim, foi um livro lindo demais. Eu vou deixar nos cards aqui a resenha. E eu fiquei muito curiosa para ler também A Princesinha, da mesma autora. Esse livro, ele é de 1905. Essa autora, ela é inglesa. Eu fiquei impressionada com a criatividade dela, com o amor com que ela escreveu essas histórias. E ela escreveu várias outras histórias, então eu já estou curiosa. Vamos para a sinopse para vocês saberem um pouquinho do que se trata esse livro, para quem ainda não leu. Na Princesinha, a gente vai conhecer a história de uma menina que nasceu na Índia. Ela tinha uma família muito abastada, né? Um pai muito amoroso, muito rico. A mãe dela falece quando ela era pequena e fica só ela e o pai resolve colocá-la numa escola para moças, para meninas, em Londres, para que ela tenha uma boa educação. Ela vai para essa escola, ela é recebida com toda a pompa e circunstância por ela ser riquíssima. Ela vai ficar ali alguns anos. Tudo isso que eu tô contando é só a sinopse, tá? Não é spoiler, tá tudo escrito aqui atrás. Ela vai viver um período aí nessa escola, sendo tratada dessa forma pela diretora, né, as funcionárias, fazendo amizades, até que o pai dela vem a falecer e ela se vê então sozinha e com um grande revés, que é também o fato de que esse pai morre falido. Então, ela, de uma menina que sempre teve toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto e todo o respeito, né, por conta disso, se vê então sozinha e sem dinheiro, completamente, né? Então, ela vai passar a ser serviçal nessa escola. E a vida dela, então, vai mudar completamente. A gente vai acompanhar aqui uma menina que vai passar por sofrimentos muito grandes até para um adulto, né? Que é a pobreza, a miséria, passar frio, passar fome, o descaso. Eu confesso que, para mim, foi uma leitura que, com relação a esse aspecto, eu achei bem difícil. Teve até um momento que eu falei, caramba, isso é um livro infanto-juvenil? Porque realmente eu achei, assim, bem doído essa parte, né? Mas a questão toda é que a gente está aqui acompanhando a história de uma menina que ela tem um coração tão doce, sabe? Que a gente vai aprendendo com ela. Acredito que seja uma história que a autora realmente queria ensinar certos valores para as crianças, adolescentes e adultos que venham, né, a ler esse livro. A gente vai acompanhar uma menina que tem um coração puro, um coração de ouro, passando por uma situação muito difícil. A Sarah, que é a princesinha, né? A princesinha, na verdade, é como ela é conhecida, porque independente da situação financeira dela, ela sempre procura agir como se ela fosse uma princesa, sabe? Com relação a comportamento, a postura diante das situações, a gentileza, bondade, respeito. Claro que a gente vai ver ela sofrendo, porque não tem como um ser humano não sofrer em situações como essas, mas a gente também vai ver ela tendo essa força de procurar. Tá me lembrando o Jardim Secreto também, né? A menina do Jardim Secreto. Que é assim, mesmo em situações muito difíceis, buscar apreciar as pequenas coisas da vida. E isso como algo natural,
né, para uma criança. Isso é muito bonito, né, assim, porque depois que a gente cresce, que a gente vira adulto, muitas vezes a gente perde, né, essa coisa assim de estar tão presente que você acaba se surpreendendo com pequenas coisas singelas do dia a dia, como um nascer do sol. Você de repente vê, né, você está andando na rua e aí você vê um grupo de crianças brincando, conversando. Isso eu achei uma coisa muito linda. A outra coisa também que para mim assim foi uma joia que eu encontrei nesse livro, que eu vou levar para sempre, que é o fato de que a Sarah, ela inclusive é uma brincadeira para ela, mas que na verdade ajuda muito, muito, muito ela, e acredito que qualquer pessoa, que é você exercitar o sonhar. Ah, a situação tá ruim, tudo bem, deixa eu sonhar que as coisas estão boas. Não como uma negação da realidade, mas como uma forma de fazer você se sentir bem aqui e agora, nesse momento, sabe? Porque quando a situação está muito, muito, muito difícil e não há o que fazer, imagina, a gente estava falando aqui de uma criança, então ela não tem também tanto poder assim de mudar, né, as condições da vida dela. Ela, através de sonhar o que ela deseja de coração, ela vai tendo pequenos momentos de felicidade, de prazer. E aí ela ensina também as amigas dela, né, a sonhar, a brincar, sabe? Então é um livro que ele vai resgatar essa docilidade, esse olhar assim mais com mais doçura, com mais brincadeira. E eu achei uma história muito linda. Inclusive a Sarah aqui, ela sonha muitas vezes com uma vida muito muito abastada, muito confortável, que era até o que ela estava acostumada antes. E isso para mim também me remete a essa coisa da gente se permitir sonhar sem julgamentos, sabe? A gente sonhar realmente com o que a gente deseja, né? Sem ficar, não, mas isso aqui, não, isso aqui acho que não é bom sonhar com isso aqui, não, acho que isso aqui é errado, acho que isso é soberba, acho que isso é não sei o quê, né? Não, realmente se permitir sonhar, porque o sonhar, ele em si, ele faz bem, independente de como que as coisas vão se desenrolar. Isso é o que a Sarah mostra aqui. Fora que quando você se permite sonhar, você acaba realmente vivendo o seu dia a dia de uma forma mais leve do que se você é alguém assim muito amargurado, muito rígido. E eu acredito muito que isso realmente acaba afetando em como que as coisas acontecem na vida, sabe? E a outra coisa que eu queria falar um pouquinho desse livro também é que por mais que a Sarah seja uma menina tão, tão doce, tão boa, bondosa, né? Inclusive isso é uma coisa que fala muito nesse livro, né? Sobre a gente ajudar quem também está passando por situações difíceis, pessoas que estão passando por situações até mais difíceis do que a gente. Mas o que eu quero dizer aqui é que por mais que ela seja essa criança tão, tão boa, tão doce, em situações de desrespeito, ela tem uma postura muito digna e muito de respeito próprio. Eu adoro quando eu encontro personagens assim. Eu falo, também já falei em outros vídeos aqui, que isso é uma das coisas que eu mais gosto também no Harry Potter, que são pessoas, no caso crianças, né, adolescentes, mas eu admiro muito isso, assim, qualquer pessoa. É uma pessoa boa, é uma pessoa doce, é uma pessoa... Inclusive, eu acabo me identificando muito com isso também. Mas em situações de desrespeito, sim, tem uma postura de dignidade, de colocar limites. A cada dia eu vou aprendendo, né? Claro que a gente não sabe tudo, mas eu cada vez mais eu me permito assim esse direito de colocar limite, sabe? Porque não é porque você é uma pessoa boa, porque você sempre compreende o lado do outro, que você vai aceitar tudo. O outro tá sendo desrespeitoso porque aquela pessoa sofreu muito na vida e tal. Tudo bem, mas eu compreendo, mas eu não aceito que me desrespeite. A Sarah aqui, ela é um ótimo exemplo
de alguém que tem essa postura, sabe? De amor próprio, de valor próprio. E ao mesmo tempo sendo uma pessoa boa, né? A gente consegue sim ser alguém doce e ao mesmo tempo colocar limite quando necessário. Claro que aqui ela é uma criança, né? Então por mais que ela coloque limite, ela tá numa situação de vulnerabilidade, mas independente de qualquer coisa, a gente tem sempre que, tendo oportunidade, colocar limite, ter respeito por si mesmos. Eu achei muito inspiradora, assim, essa atitude da Sarah. É isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês desse livro. É uma história deliciosa. Tem partes muito, muito difíceis, né? Por várias vezes me deu vontade de entrar dentro dessa história aqui e abraçar a Sarah e abraçar. Ali ela tem uma outra amiguinha também que passa por dificuldades e a vontade é essa, né? De entrar, de abraçar, vem cá, eu cuido de você. É uma história tão, tão inspiradora. Recomendo muito essa leitura para você. Tanto A Princesinha quanto O Jardim Secreto, da mesma autora, são leituras que não dá para deixar passar, independente da sua idade. É uma literatura infanto-juvenil, mas são histórias assim que tocam o coração de qualquer ser humano, sabe? E com certeza trazem ensinamentos que a gente vai carregar para sempre na nossa vida. Então vale muito a pena, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho essa edição para vocês, porque é uma edição que eu achei muito bonita. É uma edição de capa dura da editora Wish. E ela é toda ilustrada, toda rosa. E o corte também é rosa. Ela tem aqui algumas ilustrações muito bonitas. Ó. Inclusive o texto também é rosa. Ó. É isso, gente. Eu achei esse livro muito fofinho. Inclusive, quando eu estava na loja, a vendedora também gostou muito do livro. Depois, quando eu fui pagar no caixa também, a caixa também ficou encantada com esse livro. Então, eu adorei. Vem com fitilhozinho também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um curtir aqui pra mim, que me ajuda a divulgar o canal. E esse conteúdo pode chegar para mais pessoas. Também deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro da Frances Hodgson Burnett, se você também é apaixonado pelas histórias dela, como eu aqui estou vendo que cada vez mais estou. Né? Já tem um outro livro também dela que fez muito sucesso na época, que chama O Pequeno Lorde, e que eu também já estou super curiosa. E eu soube que os livros dela, nessa época, assim, né, de final de 1800, ali, início dos anos 1900, os livros dela fizeram tanto sucesso quanto os livros do Harry Potter fizeram sucesso aqui, de um tempinho pra cá pra gente, né? Então, e eu realmente, assim, eu consigo entender por quê. Um beijo, gente. Fiquem bem e a gente se vê logo, logo. Tchau.